Olha só, um dos maiores desafios da ciência, de verdade, é como que a gente mede coisas que não dá pra ver, tipo sentimentos, traços de personalidade, ou até um conceito como inteligência. Como que a gente pega uma ideia abstrata e transforma num número concreto, que dá pra medir? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Você fala que alguém é inteligente. O que isso quer dizer em números? É nota 100, 120? Como que se chega nesse número? A resposta, na verdade, está num processo super cuidadoso de definição. E essa é a base de qualquer medição científica que se preze. Então, para resolver essa parada, a ciência usa um sistema com duas partes, sabe? São duas ferramentas que trabalham juntas. Uma para definir o que a gente está tentando medir e a outra para definir como a gente vai medir. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. E estão aí elas, a definição constitutiva e a definição operacional. Pensa que é tipo os dois lados da mesma moeda, a teoria e a prática. A constitutiva é o dicionário, a ideia. Já o operacional é o manual de instruções, a ação. E o mais importante, uma não funciona sem a outra. Beleza, vamos começar pela fundação, pela base teórica de tudo. O primeiro passo é sempre saber exatamente sobre o que a gente está falando, mas num nível conceitual. E é para isso que serve a definição constitutiva. Então, o que é essa tal de definição constitutiva? Basicamente, é a definição de dicionário de um conceito científico. Ela descreve uma ideia abstrata usando outras ideias abstratas. Por exemplo, se a gente quer definir ansiedade, vamos usar termos como apreensão, tensão, preocupação, ou seja, é um conceito explicando outro conceito. Essa definição, então, ela mora no mundo das ideias, entende? É abstrata, é conceitual. Ela nos dá o alvo, a teoria, o nosso o quê. Sem essa clareza toda, qualquer tentativa de medir alguma coisa seria como atirar no escuro. Totalmente. Certo, a gente já tem a nossa teoria, nosso alvo está definido. Mas como é que a gente sai desse mundo das ideias e vai para o mundo real, o mundo da medição? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, a definição operacional. A definição operacional, gente, é a receita do bolo. Ela não fica descrevendo o que o conceito é, não. Ela diz o que um pesquisador tem que fazer para medir aquilo. São as operações, os passos concretos que a gente consegue observar e medir, e que vão permitir que a gente finalmente dê um número para nossa ideia abstrata. O contraste aqui com a outra definição é gritante. Se a constitutiva era o quê, a operacional é o como. É 100% prática. Aqui não tem espaço nenhum para ambiguidade. Tem que ser tão claro, que qualquer pessoa, seguindo os mesmos passos, chegaria a resultados muito parecidos. Ok, agora que a gente já entendeu as duas partes do quebra-cabeça, vamos ver como elas se encaixam na prática, porque é essa conexão que faz a ciência ser algo tão poderoso e confiável. Olha, essa citação da fonte que a gente usou, ela resume tudo perfeitamente. A passagem do abstrato para o concreto é precisamente feita viável pelas definições operacionais dos construtos. Ou seja, a definição operacional é a ponte, é ela que permite que a gente saia do campo abstrato da teoria e pise no chão firme dos dados. Sem essa ponte, nossas teorias seriam só filosofia, impossíveis de testar. E para isso ficar cristalino, vamos usar um exemplo que veio direto da nossa fonte, o conceito de compreensão verbal. A definição constitutiva seria algo tipo a capacidade de entender a linguagem, seja falada ou escrita. É uma ótima definição, certo? Abstrata, conceitual. Mas e aí? Como a gente mede isso? E aqui, olha que genial, tá a solução. Veja como aquele conceito teórico de compreensão verbal é quebrado em várias ações concretas. A gente não mede a compreensão de forma direta. Em vez disso, a gente pede para a pessoa escrever a frase que ouviu ou reproduzir a frase. Cada uma dessas tarefas, cada uma delas, é uma definição operacional. Então a sacada é essa. O conceito abstrato foi transformado numa série de tarefas que são específicas e observáveis. Agora sim a gente pode contar os acertos, medir o tempo que a pessoa levou, enfim, a gente consegue gerar um número, a gente transformou a ideia em um dado. Olha, tudo isso pode até parecer um detalhe meio técnico, né? Mas na verdade é o alicerce, a base de toda a ciência válida. A forma como a gente define e mede nossos conceitos é o que determina a qualidade e a confiança de qualquer descoberta. E aqui está o pulo do gato. A medição só tem valor, só é válida se a definição operacional for uma boa representante da definição constitutiva.
Aquela ponte que a gente falou, ela precisa levar para o lugar certo. A ferramenta que a gente usa para medir tem que, de fato, medir aquilo que a gente se propôs a medir lá na teoria. A nossa fonte dá um exemplo que é simplesmente fantástico para mostrar o que acontece quando essa ligação se quebra. Imagina só que eu decida definir inteligência verbal com a seguinte operação: desenhar círculos na areia. Pensa bem, essa definição é perfeitamente operacional, não é? É concreta. Dá para medir quantos círculos, o tamanho, mas, obviamente, não tem absolutamente nada a ver com o conceito de inteligência verbal. A ponte está levando para o lugar totalmente errado. E é aqui que a coisa toda faz sentido. Pensa assim, a definição constitutiva nos dá o nosso alvo, o nosso o quê. A definição operacional nos dá a nossa ferramenta de medição, o nosso como. Se a ferramenta não bate com o alvo, se a flecha não foi feita para aquele alvo, a medição inteira perde o sentido. O resultado não significa nada. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Como é que a gente operacionaliza conceitos como sucesso? É o saldo na conta? É o cargo na empresa? E a amizade? É o número de vezes que a gente conversa na semana? Parar para pensar nisso mostra como esse processo, que parece tão científico, na verdade está no centro de como a gente tenta entender o nosso próprio mundo.